Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Messias chamado Cristo, para todos vocês que estão agora assistindo esse vídeo. Eu quero contar para que todos venham entender e compreender as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, no passado, há muito tempo, há milhares de anos, os apóstolos do Senhor nosso Deus eram homens dedicados e obedientes e fiéis ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e fiéis e obedientes ao Messias chamado de Cristo. E por onde eles andavam, passavam nas ruas da cidade, o povo colocavam os enfermos em esteiras para que a sombra do apóstolo Pedro, quando passasse por cima dos homens que estavam enfermos, de qualquer enfermidade, era curado. Porque esses homens, eles andavam em união uns com os outros, respeitavam uns aos outros, eles trabalhavam juntos, unidos, eles, e fazia milagres, prodígios, maravilhas no meio do povo. E todo o povo viam o que os apóstolos do Messias, chamado Cristo, fazia. Homens de Deus, homens escolhidos, separados para uma obra, para uma grande obra, o Evangelho de Cristo, do Messias, chamado de Cristo. Esses homens tinham o Espírito Santo de Deus, eram cheios de unção, porque eles viviam unidos, sem brigas, sem intrigas, sem desrespeitos, sem barreiras. Aí, então, o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, habitava com eles. Os milagres, os prodígios, maravilhas aconteciam e o povo via. E muitos se convertiam ao Evangelho do Messias, chamado Cristo. Vou ler para que vocês entendam, compreendam agora e vejam que o melhor de tudo, é o amor, a união uns com os outros. O Messias, o Senhor, chamado de Cristo, ele diz: amais uns aos outros, viveis em união uns com os outros, e não vivam em discórdia, vivam em união, que é bom e agradável ao Senhor nosso Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16, os apóstolos faziam muitos milagres. Os apóstolos, todos eles, juntos, unidos, faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles. Mas o povo falava muito bem deles, porque eram homens dedicados,
homens fiéis e obedientes. Aí, o Espírito Santo do Senhor nosso Deus era com esses homens. Eram com esses homens, porque esses homens não andavam desrespeitando ninguém, maltratando ninguém, intrigado de ninguém, porque o único propósito desses homens era ganhar vidas e alcançar vidas para o reino do Senhor nosso Deus. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo dos irmãos. Se juntaram pessoas que viam também o que os apóstolos faziam. Eles se juntavam com eles, porque não havia briga no meio deles. Não havia um desrespeito, intrigas, arenga, contendas. Não haviam, eles eram unidos. E nessa época está muito diferente. Muito diferente. É preciso que se levante homens de Deus verdadeiros, que preguem, que vivam em união, como está escrito lá em Salmos 133. Que os irmãos vivam que todos os irmãos vivam unidos uns com os outros. Saibam, aprendam o que é o Evangelho. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam às pessoas, punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras, e faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra cobrisse alguns deles. A sombra de Pedro cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Todos eram curados. Porque se havia, irmãos, dedicação, se havia respeito, fidelidade, temor, amor, entre os irmãos havia muita união. Nessa época que nós estamos vivendo, irmãos, aqui agora, tem irmãos que passa pelos outros irmãos, não dá nem a paz do Senhor. Nem a paz dá os irmãos. Quando vê os irmãos, entroncha o pescoço para o outro lado, vira as costas, não cumprimenta os irmãos. Isso não é bom para o Senhor nosso Deus. Não é agradável. Não é agradável para o Senhor nosso Deus. É por isso que ele diz que nem todos que me chamam de Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Não entram. Somente os que fazem a vontade do Senhor nosso Deus. Que vivam todos agora em união, que todos pensem e repensem com bastante clareza. Que os milagres, os prodígios, as maravilhas que os apóstolos faziam no passado eram porque viviam em união uns com os outros. Não haviam brigando, não haviam intrigados, não haviam desrespeito uns com os outros, não haviam. Eles viviam unidos e o poder do Senhor nosso Deus era com eles. E o Espírito Santo do Senhor nosso Deus era com eles. Por isso que quando o apóstolo Pedro passava
pela rua, o povo corria com os seus enfermos, com as pessoas que eram enfermas, os demoniados. E quando a sombra do apóstolo Pedro passava por eles, que tocava neles, por cima deles passando cobrindo, eles eram curados e os demônios obedeciam. Até a sombra eles obedeciam. Até a sombra eles obedeciam. É por isso que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele deixou bem claro: amem uns aos outros, não briguem. Amem uns aos outros, não briguem, não vivem intrigados uns com os outros. E agora, meus irmãos, todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo, e meditem nessa mensagem. Amém.